A boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba, a você também que está no Facebook e no YouTube, né? Nos nossos canais, ambos TV Cidade Taubaté, aquele carinho especial de sempre. Estamos começando o nosso programa das 6 desta terça-feira, dia 24 de abril de 2018, né? Hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Importante nós refletirmos a respeito, né, das oportunidades que os nossos jovens e adolescentes têm hoje em nosso país, né? Muitos têm as portas fechadas, as empresas, apesar das leis que dão oportunidades aos jovens, não cumprem, né? Inclusive aqui na nossa cidade, né? E preciso mudar esse tipo de pensamento, né? Alguns apostam na inexperiência do jovem para não dar essa oportunidade. Então é um pensamento, eu acho que a gente pode mudar, tanto no nosso comércio, na indústria, aí no setor de prestação de serviços, para dar essa oportunidade. Se hoje você é um grande empresário, é porque lá atrás alguém te deu oportunidade. Então vamos investir nos nossos jovens trabalhadores para que possamos ter grandes profissionais no futuro. Basta apenas qualificá-los e orientá-los da melhor forma. Então esse é um recadinho que a gente está começando. Eu estou recebendo aqui o Geraldo Maciel, ele que é professor, e o Lucas Alves, que é estudante de letras. Eles vieram falar de um importante projeto que vai acontecer pela primeira vez aqui na nossa cidade, agora na primeira quinzena de maio, né? Antes deles falar do projeto, primeiramente, o nosso boa noite, né? Boa noite, obrigado pelo convite. E é isso aí, a gente vai fazer um evento aqui em Taubaté, lá no SEDES, no dia 12 de maio, a partir das 2 da tarde. É o primeiro encontro Multiversos. A gente está organizando isso aí há algum tempo, na verdade é uma ideia que a gente teve já no passado, né? Que eu e o Lucas, deixa o Lucas se apresentar. Boa tarde, André, boa tarde os telespectadores. A gente tem um projeto, né, que é a revista chamada Los Três Cavalheiros, uma revista digital. Então, desde o ano passado a gente tem esse projeto de estar trazendo aí uma atração para o pessoal estar assistindo de forma gratuita, e acho que o Geraldo pode explicar um pouco melhor a partir daqui. Na verdade, esse nosso projeto começou com a revista que nós temos, que é a Los Três Cavalheiros, né? A gente começou com isso em julho do ano passado, e é uma revista, vocês podem acessar no Facebook, né? É só procurar lá Los Três Cavalheiros, no Instagram também, Los Três Cavalheiros, com 2 L's, e o nosso site, lostrêscavalheiros.net, sem www. Tá? É uma revista em que basicamente a gente trata de cultura, né? Os nossos 2 principais assuntos são música e cinema, né? A gente tem alguns textos sobre séries, também televisão, e alguns textos sobre comportamento e tal, mas basicamente o nosso foco é música e cinema, né? Então a gente teve a ideia de criar essa revista no passado de forma completamente independente, underground mesmo, né? A gente faz tudo com os nossos recursos. Chegamos a fazer cobertura de alguns shows de hardcore em São Paulo, né? Todos os textos estão lá. E aí a gente pensou, vamos trazer alguma coisa assim para Taubaté, né? Porque de verdade mesmo acontece muito pouca coisa aqui, né? Para esse tipo de público acontece muito pouca coisa, a gente tem muito pouco espaço para show. Então ano passado, eu não lembro, você mais ou menos quando que foi o negócio do Teco? Foi em abril, mais ou menos. Não, foi depois, a gente já estava com a revista. Ah, não, sim. Deve ter sido agosto, setembro mais ou menos, o Teco Martins, que é ex-vocalista do Rancore, que é uma banda que a gente gosta pra caramba, o Lucas gosta até mais que eu, né? Doente pelo Rancore. Só que o Rancore tem 3 discos, a banda acabou, né? Voltou ano passado para uma turnê bem pequena, eles fizeram uns 10, 15 shows só, e o Teco abriu o financiamento coletivo pro CD dele, né? Então, por meio desse financiamento, desse projeto dele, a gente entrou em contato e aí conseguimos marcar o show dele. A questão é que aí no começo desse ano eu montei o Espaço Multiversos, né, que é um espaço que a gente abriu, eu e a minha parceira de projetos, a Carol.
a gente abriu primeiro para dar aula particular. Né? A nossa primeira ideia era dar aula particular, né? Nós ambos somos professores de português, eu sou professor de filosofia também, né? Então a gente dá aula de filosofia, gramática, literatura e redação. Só que aí o projeto expandiu, né? Para ser uma coisa mais multicultural, não apenas para dar aula. Tanto que a gente fala que o Multiversos é um espaço educacional e artístico. Né? Então a gente presta assessoria para companhias de teatro, dança, a gente escreve roteiro, a gente está escrevendo a nossa própria peça, que a gente pretende montar no ano que vem. E aí a gente pensou, vamos unir, né, a Los Três Caballeros e o Multiverso, vamos fazer esse evento algo maior, né? E no espaço público, né, em que as pessoas não precisassem pagar para entrar ou se sentissem de alguma forma constrangidos com um evento grande e tal. Então fazer um espaço aberto, então a gente decidiu fazer na área aberta lá no gramado do SEDES e colocar as atividades. Então a gente vai ter a partir das 2 horas, 12 de maio, a gente vai ter uma prática de yoga, né? Depois disso vai ter o show do Teco, né? O show do Teco é completamente acústico, né? Então não tem nenhum problema fazer no espaço aberto assim. Ele pede R$10 de contribuição, né? Uma contribuição espontânea ali, ninguém é obrigado a dar o valor, mas né, é legal contribuir. Por quê? Justamente porque a gente é completamente independente, ele também, né? Não tem gravadora nenhuma por trás, não tem ninguém ganhando rios de dinheiro, né? E é a maneira que o artista tem de continuar fazendo sua arte, né? Essa é a grande questão da arte independente aqui no Brasil. Né? É necessário acontecer, é necessário ter quem apoie, né? E aí, né, a gente pede essa contribuição, uma parte vai para ele, outra parte vai para alguma instituição beneficente que ele mesmo ajuda. E depois a gente vai ter um debate sobre a crise do corpo, com o professor Renato Lobo, né? Que é um debate muito importante, né? Uma coisa que é muito significativa nesses dias de hoje, em que a gente lida ainda, né, com muito preconceito, com muita exclusão social, né? A gente vai tratar da questão feminina, por exemplo, da questão dos negros, né, que ainda não conseguiram o espaço que lhes é devido, né, dentro dessa constituição social que nós temos, né? Então a gente chamou o professor Renato, que é professor de História e Filosofia também, doutor, acho que está fazendo doutorado agora, se não me engano, para discutir isso. Então vai ser um debate aberto, né? A gente vai propor a discussão e todo mundo que estiver presente lá vai poder participar, vai poder opinar, vai poder fazer perguntas, né? A gente quer justamente trazer a discussão, né? E essa questão também de trazer a arte para o grande público, né? Para fazer essa divulgação, mostrar que, na verdade, esse ambiente é de todo mundo. Eu acho que essa questão é muito importante. Você trouxe aí uma questão, né, que a gente pode até discutir sobre isso, é sobre essa oportunidade, né, que esse segmento não tem na nossa cidade, né, que é o hardcore, a cultura alternativa. Quais são os motivos que vocês que atuam na área podem apresentar, podem elencar para a gente, de não ter esse tipo de incentivo, dado nós termos o público que é consumidor desse tipo de arte? Então, bem ou mal, a gente sofre de um mesmo problema há muito tempo, não só aqui em Taubaté, mas em vários lugares, que é a questão da massificação da cultura, né? Acho que não tem como a gente sair disso. Se a gente for pensar em qualquer casa de show, é muito mais interessante para eles. Eu não considero nem que seja culpa deles, né? Não é essa a questão. É muito mais interessante para eles trazer alguma coisa que atinge um público maior. Porque mesmo nesse meio artístico, não dá pra gente negar, né? A gente tem a questão da indústria, então a gente tem que pensar que eles querem trazer quem gere lucro. Sim. Né? E essas bandas não geram, né? Infelizmente não geram, né? Eu gostaria sim que
essas bandas fossem mais vistas, fossem mais ouvidas, né? Mas não são. Né? É um público muito menor, né? Exato. Para pensar, hoje a gente vê eventos aqui pela cidade que sempre tem de apoio à cena underground, a cena hardcore, que é o Rock na Praça. Geralmente acontece aos sábados aqui na Praça da Eletro mesmo. Então as bandas, de forma, né, própria, ali, na independência deles, levam os equipamentos, levam os instrumentos, não tem ajuda de ninguém por trás, eles fazem tudo né, por eles mesmos, para ter um espaço para tocar para quem quer ouvir. Porque tem gente, ainda existe gente que quer ouvir o tipo de cultura, né? Falando dessa massificação da cultura, que tem, as casas hoje elas tocam uma coisa, sempre a mesma coisa. Então as pessoas que procuram uma alternativa, né, procuram o rock, que já teve uma cena bem forte aqui, hoje em dia está meio defasado, também querem ter um espaço para eles que eles podem ouvir esse tipo de som. Então tem sempre o Rock na Praça, ou então existem alguns eventos que geralmente são eventos privativos, particulares, né? Que faz alguns estúdios, chamam bandas aqui da região para tocar, e aí o público paga uma entrada simbólica só para poder estar ajudando também, né, com o estúdio para montar, não é para gerar lucro, é para poder dar um espaço para o pessoal tocar sem que dê prejuízo também, porque também não é interessante. Funcionar, né? Onde sempre acontece alguma coisa no Bang, né? Eles fazem shows, só que é muito complicado, porque existe uma parcela de culpa do público também, né? Porque um evento como Rock na Praça é de graça, né? O mercado vai lá, vê os shows, tudo tranquilo. Mas às vezes vê um espaço com um show que vai ter um preço simbólico, R$10, R$12, né? No meu modo de ver, é um preço mais do que justo para um evento artístico, né? Eu acho que realmente é muito justo, até barato. Mas muita gente não vai, né? E a gente percebe isso acontecer, como eu falei, isso não é um problema apenas de Taubaté, né? Ano passado, eu fui em vários shows no Hangar 110 em São Paulo, e vários desses shows foram shows de despedida das bandas do Hangar, porque o Hangar, que é uma casa que existia há 19 anos, fechou. E fechou porque o lucro não era suficiente para manter a casa funcionando, né? Então, da mesma forma que a gente decidiu tomar esse posicionamento ano passado e montar a revista e dar o apoio para as bandas, então a gente também está sempre com as portas abertas para as bandas entrarem em contato com a gente, mandarem material, a gente faz divulgação na revista, né? A gente fez isso por quê? Porque as bandas precisam desse apoio, né, também, para a cena continuar acontecendo, senão não vai rolar, né? Senão não acontece. O financiamento coletivo não é uma solução ou um paliativo para ajudar a manter esse movimento? Então, o financiamento coletivo é interessante porque a banda consegue gravar, né? Embora para uma banda pequena, às vezes, o financiamento não consiga atingir sua meta, né? Então, no caso do Teco, ele passou um pouco até do que ele precisava, só que, né, o Teco, dentro da cena, ele tem um nome, né? Ano passado também o Reitinho gravou o DVD deles com financiamento coletivo, né? Isso ajuda a gravar, só que para manter a estrutura de show, a banda precisa vender o CD no show, né? Precisa vender o merch dela, né? Então, eu mesmo, sempre que eu vou em show, procuro comprar o CD, procuro comprar a camiseta, porque é isso que faz a cena acontecer, né? Então, com certeza, no show do Teco, ele vai trazer o merch dele também, né? Deve trazer o adesivo, e adesivo barato, né? Você comprou adesivo lá, sei lá, R$3, R$5, isso ajuda, né, a coisa a funcionar, ajuda ele a continuar viajando. Ele está pretendendo fazer uma turnê pelo Brasil inteiro agora, né? Então, assim, com o que ele arrecada num show, ele vai fazer outro, né? Então, comprar o CD, se ele tiver camiseta, comprar camiseta, sabe? Isso é... o que eu estou querendo dizer é nenhum artista está buscando ficar rico com isso, né? Ninguém está querendo ser o artista pop que vai estar em todos os canais de televisão, que vai ter música na trilha sonora da novela, porque isso não é característica, não é o que esse tipo de banda busca. Eles estão buscando sobreviver num meio que é complicado, né? Num meio em que as bandas só podem contar com
o público com as revistas. Também tem muita revista independente, né, que busca fazer esse tipo de divulgação, né? Então é assim que a gente vê o nosso papel nisso tudo, né? No fim das contas a gente tem uma função social nessa história toda também. Dentro dessa função social, tanto o Espaço Multiverso quanto a revista tem a possibilidade ou a pretensão de fazer um levantamento, de conhecer quantos são, quem são os artistas que atuam na cena independente, tanto em Taubaté quanto no Vale do Paraíba. Sim. Até para, de repente, chegar no poder público e falar, olha, nós estamos aqui, existimos, queremos que o nosso espaço seja reconhecido, seja nas praças. A ideia é reconhecer a coisa toda como um movimento, né? Como eu falei, a gente está de portas abertas, né? Então as bandas podem entrar em contato com a gente sempre que quiserem, sempre que estiverem lançando trabalho, mandar material, né? A gente sempre divulga, a gente divulgou recentemente duas bandas de Taubaté. Hoje, inclusive, vai sair a gente tem uma coluna na página do Facebook toda terça-feira, que é uma parte onde a gente faz basicamente uma dica cultural, seja de um filme, seja de um livro, seja de uma banda. E hoje, coincidentemente, vai sair, agora às 7 horas, uma dica de uma banda que é daqui de Taubaté, o nome chama Bem Virar, de alguns amigos. Eles lançaram, na última sexta-feira, sábado de 21, eles lançaram um clipe que o tema abordado é um tema muito importante, que eles falam sobre depressão. Então, ganhando esse papel, além de ser uma banda regional aqui do Vale do Paraíba, a banda de pessoas conhecidas, eles ainda estão abordando um tema que é muito importante hoje em dia, que a gente está falando. A gente sempre, quando a gente fala de comportamento na revista, a gente tenta abordar temas que sejam de importante causa. Então, é bem interessante estar falando sobre isso. E aí, falando isso, né, sobre a temática do clipe deles, a gente percebe como o que a gente está fazendo realmente, tudo está interligado, né? Então a gente está falando de arte, sim, mas a gente também está falando de sociedade, a gente está falando de exclusão, a gente está falando desse tipo de problema, que é, no caso, depressão, né, ou outros tipos aí de problemas com os quais a gente se depara todo dia, são problemas relacionados ao nosso mundo, são problemas relacionados ao nosso tempo, né? A tal da crise da pós-modernidade, que, né, já se fala há muito tempo, é a modernidade líquida do Bauman, são as relações sociais dos tempos modernos, né? E também acaba sendo uma coisa muito próxima à temática do debate que nós vamos fazer dia 12, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso tudo e olhar um pouquinho para o lugar que a gente está ocupando no mundo, olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo, né? E tentar entender. A gente está vivendo um momento bem caótico, se a gente for pensar, né? A gente está vivendo um momento que politicamente está muito complicado, tem uma indefinição muito grande aí sobre o que vai acontecer. Ideologicamente muito complicado também. Né? A gente tem essa coisa, as pessoas hoje em dia, uma coisa que a gente sempre discute, né? Existe uma polarização de opiniões muito grande, e inclusive uma coisa que é alimentada pelo fenômeno da internet, o anonimato do Facebook, né, que a gente costuma comentar bastante também. Isso é a crise dos nossos tempos. Eu acho que essa é a questão. Então, é importante. Então, quem for no encontro, a gente está agora no Facebook, acho que está com 200 confirmados, né, mais ou menos. A gente quer que esse número cresça, né? O lugar é aberto mesmo, então vamos pôr todo mundo lá, né? E a gente quer que as pessoas tragam a discussão. O lugar é aberto e é nosso, né? A gente, até quando me marcou, a gente pensou, nossa, vocês vão lotar o SESI. Não, mas não é lá dentro, lá fora, né? A gente quer fazer um negócio realmente alternativo, porque a nossa ideia é essa, né? A nossa ideia é criar a coisa de maneira alternativa, né? Então a gente quer que as pessoas debatam, discutam, tragam ideias, tragam problemas que é muito necessário debater, né? Dentro da questão alternativa, até o próprio Espaço Multiverso, onde a gente dá aula, ele tem uma estrutura alternativa também, não é o espaço de sala de aula com carteira e o aluno sentadinho lá, porque quando eu montei, né, eu e a Carol pensamos, por que eu vou dar um espaço para o aluno que é exatamente igual à escola?
né? Não adianta nada, né? Você fazer igual a escola, já está na escola, né? Então, o aluno que está buscando um apoio, que está buscando ou um reforço, ou ter aula para vestibular, ou o que quer que seja, né? Ele tem que ter um espaço diferenciado. Então, eu montei um ambiente bem com a minha cara lá, um ambiente bem nerd, cheio de quadros, de filmes, tudo mais, puffs no chão, né? Forrei o espaço com tatame, então o aluno tem aula sentado nas almofadas, sentado no puff, de um jeito mais descontraído, mais leve. As aulas têm um tom de conversa também, né? Que eu acredito muito nisso, né? Acredito nessa outra via aí da educação também. Eu acho que é a maneira de atingir as pessoas e, né, buscar o que for melhor aí para cada um, para a gente, para a sociedade de maneira geral. Nesses tempos como você falou, de polarização de discurso, de retração de ações, né, das pessoas cada vez mais dentro de casa, atrás dos computadores, a música é uma ferramenta para poder provocar essas pessoas e tirarem ela desse comodismo social e trazerem ela para as ruas? Sem dúvida. Na verdade, eu não acho a música, eu acho a arte de maneira geral, né? Como eu falei, a gente se envolveu com música desde sempre, né? Tenho aí dentro dessa cena, começando lá na minha cidade, Campos do Jordão, muito tempo. Você fala lá na minha cidade, você que era longe, assim, não? Não, lá no Rio Grande do Sul. Não. É que aqui em Taubaté eu tô faz menos tempo, né? Mas tá, Campos do Jordão aqui do lado, mas eu tô nessa cena faz o quê? 25 anos já. Eu tô nessa cena quando ele nasceu, eu tava fazendo, né? E você também, né? Faz, sei lá, praticamente desde que nasceu a música da nossa vida, né? E aí a gente se envolve muito, como eu falei, a gente trata muito de cinema também. E agora, como a gente estava até conversando antes de começar o programa, tem toda a questão do nosso envolvimento com o teatro, né? Então a música é uma maneira assim, de tirar as pessoas de casa, de fazer as pessoas encontrarem pessoas. E assim, eu não gosto nem dessa ideia, encontrar pessoas que tenham ideias iguais às dela, porque senão a gente fica na mesma polarização, né? Mas encontrar pessoas com quem se possa conversar, com quem se possa discutir, né? Discutir no sentido de conversar sobre diversos assuntos, sejam quais forem, porque assim a gente... Debater ideias, exatamente, né? O debate pode ser muito saudável, né? Na verdade a ideia deve ser muito saudável. Para a gente evoluir, para a gente crescer como indivíduo também, como ser humano, né? E eu até escrevi um texto que saiu segunda passada, né, no texto sobre arte, né, saiu lá na página da revista, e nesse texto eu trago toda a revolução do consumo de cultura desde os anos 90 ali, desde que o Napster foi criado, popularizou, né, o consumo de música de uma maneira bem interessante, e eu vou desenvolvendo isso até chegar no teatro, porque a nossa ideia é fazer o teatro se tornar popular também. Porque teatro tem aquela coisa, né? Tem muita gente que tem uma visão de que o teatro seja elitista. Né? Não vou no teatro porque é coisa de gente rica. Não é. Não é, tá? A gente aqui que não tem de rico não tem nada, né? Tá longe. Conteúdo, né? Conteúdo sim, mas de dinheiro tá difícil o negócio. E a dança também, não vou ver um espetáculo de dança pra quê? Não vou entender nada. Não, mas se abre um pouco para isso, né? E aí uma outra coisa, né, com a qual nós estamos envolvidos também, que é a peça Sem Saída, né, que está sendo montada pela companhia de dança Alessandra Baraldi. Eu estou nessa peça como ator, né? Carol também como ator, está trabalhando também com a direção dos atores. E essa peça vai tratar sobre o Holocausto brasileiro, que é uma coisa sobre a qual pouquíssima gente ouviu falar, que aconteceu durante 50 anos lá em Barbacena. E foi um genocídio lá de 60 mil pessoas, né? A gente transformou isso numa peça coreográfica, né? Então a gente vai misturar as duas linguagens, a linguagem do teatro com a linguagem da dança, e a gente vai apresentar no Teatro Metrópole no dia 16 de junho, às 8 horas, né? E a semana que vem, ou essa semana talvez ainda, a gente já comece a venda de ingressos, né?
E também não é um negócio caro, não vai cobrar R$100 para as pessoas entrarem na peça, né? É uma coisa acessível, exatamente, né? Uma coisa que todo mundo vai poder ver e, né, a gente vai trazer um assunto que também é importante aí para discussão. Bom, nosso tempo tá curto, ó. Já ergueu a plaquinha dos 5 minutos ali, né? Tá que nem o quarto árbitro da partida de futebol, nosso diretor aqui, o Jefinho. Se deixar, eu não paro de falar, né? Você sabe disso, né? Bom, eu gostaria que vocês deixassem aí o contato, né? Tanto da revista quanto do espaço, né? Tá lá aulas particulares, gramática, redação, literatura. Isso. Literatura não, literatura. Literatura é o nosso amigo Luiz Antônio que tá sumido. O Luiz Antônio aparece aqui na TV Cidade, hein? Então, gente, o Espaço Multiversos é ali na rua Jorge Winter, 611, né? Aqui no centro, aqui pertinho, né? Só que normalmente a gente atende só com hora marcada porque, como ambos somos professores também, a gente tem o horário todo quebrado, né? Nas escolas em que a gente dá aula, a gente tem os ensaios, a gente tem um monte de coisa, né? Então, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, né, pelo 99640 9424. Calma, professor de Raladinho. 99640 9424. Fala, tá acabando o tempo, faz depressa. Ou então, na nossa página no Facebook, só procurar lá, Espaço Multiversos, né, curtir a página também e mandou mensagem lá pra gente, a gente responde. O tempo que a gente não está em sala de aula, a gente está respondendo mensagem. Né. A revista você pode estar achando pelo endereço lostrescaballeros.net, né? Não precisa do www. E também tem a página do Facebook, né? Só procurar lá Los Três Caballeros. Tem bastante conteúdo lá, tem os textos que a gente escreve todo dia, tem as dicas, tem os textos de prosa poética que são textos específicos para a página do Facebook, que são textos mais curtos e geralmente são textos mais levado para o lado sentimental da prosa poética mesmo. E a gente publica todo dia, né? Na segunda e na quinta a gente tem os textos no site, na terça-feira tem a indicação cultural, normalmente é música, né? Sim, normalmente é música. Do Lucas e do Eric, que é o nosso colaborador. Toda quarta tem um texto meu em prosa poética e na sexta-feira também, só que aí não são textos meus, são textos dos nossos outros colaboradores. E Instagram também, só seguir a gente no Instagram. Los Três Caballeros. Los Três Caballeros, com 2 L's, do jeito que apareceu ali na tela algumas vezes. Né? E também tem o nosso Facebook, Geraldo Maciel, Instagram, Geraldo Maciel JR. O meu Facebook é Lucas Felipe. E no Instagram você pode me procurar por Lucas Nice, com 2 C's, Nice. E a gente está sempre atualizando redes sociais aí para estar... E os textos da Los Três Caballeros também saem no Twitter, só que no meu Twitter, na verdade, ele é o Twitter da Los Três Caballeros, eu uso praticamente só para isso, que é Geraldo Maciel JR também. Bom, quero agradecer a vocês por vir falar, né, desse projeto bonito que está iniciando em Taubaté, né, com aí o primeiro encontro Multiversos Corpo, Arte e Poder, dia 12 de maio, sábado, das 14 às 18 horas, lá no SEDES, né, que é muito conhecido em Taubaté, Sistema Educacional, que existe ali na Avenida Amador Bueno da Veiga, junto com a rua José Elias de Souza, né, nosso querido Lolito, que é homenageado lá também, que a gente tem boas lembranças dele. Então você que quer curtir um pouco de arte, conhecer mais os artistas da nossa cidade, é uma oportunidade, né, de conhecer e também aí de estar junto com o Teco, né? Isso, Teco Martins, no dia 12 aqui em Taubaté. E acompanhar aí pelo Facebook, né, a página, né, tem lá o evento também, que você pode procurar em primeiro encontro dos multiversos. Foi assim que eu descobri, né, e conheci os 2 amigos aqui, o professor Geraldo Maciel e o Lucas Alves, estudantes de letras, que acabaram de participar com a gente aqui no nosso programa. A gente que agradece a oportunidade, o espaço, e né? a gente espera, sei lá, se não for a gente volta aqui para cobrar. Não vou passar por lá sim, quero conhecer a escola que só pela proposta já me interessou, ainda mais falando de cinema, né? Gente, a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso programa das 6, e daqui a pouco a gente vai receber um outro amigo também que é escritor, professor, né?
Mas ele vai apresentar algo que eu não conhecia, né? Então a gente vai, depois do intervalo, a gente fala sobre o que é. Modas Mariotto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais! Trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri 600 ou um suco e não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditáveis lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 996388081. Telespectadores desse programa da TV Cidade. É uma alegria estar aqui novamente. Bacana. Então, para a gente começar, em que se baseia a filosofia samurai? De qual país especificamente a gente fala quando a gente mentaliza, caracteriza ou estuda os ensinamentos? Os samurais, eles surgiram no Japão. Eles surgiram por volta do século X até o século XIX. Os samurais, eles vão dominar o Japão durante 7 séculos. É muito interessante observar que eles começam com funções burocráticas, né? Cobrar impostos, etc. Com o tempo, eles começam a se militarizar. Aí eles se transformam em uma casta, né?
O auge deles foi o século XVII. E eles tinham um código específico chamado Bushido, né? Que é o caminho. A palavra Bushido significa caminho do guerreiro. E eles tinham um código especial que era a ética que eles seguiam. Então, quando a gente fala em Bushido, não é simplesmente um conjunto de técnicas, mas é também um código de ética, um código moral, é um modo de vida desses homens. Quer dizer, é um código de postura. Postura. Então, vários princípios como, por exemplo, honra, honestidade, benevolência, perseverança, são princípios que estão até hoje dentro da cultura do Japão atual, né? Seja nas empresas, no dia a dia do japonês, né? O senhor que tem esse estudo, né, sobre a cultura oriental, sobre também as artes marciais, né? Como que o senhor lança, né, a sua avaliação hoje para o Japão, cada vez mais se modernizando, cada vez mais aberto ao mundo ocidental? Esses ensinamentos, eles se mantêm, eles têm raízes mesmo ainda, ou já é um processo assim que está esfacelando? Boa pergunta e complexa, né? É muito interessante observar que o samurai ele começa a desaparecer na chamada reforma de Meiji, né? Eu até indico a algumas pessoas a assistirem aquele filme O Último Samurai. Akira Kurosawa? Não. Esse me foge o nome agora do diretor, é um americano. Esse filme O Último Samurai, justamente ele trata disso. O período que os samurais deixam de ter a predominância que ele tinha e o imperador, ele passa a assumir o poder sobre todo o Japão. Hoje, os grandes especialistas em artes marciais, eles discutem até que ponto o chamado Budo, né, essa visão da arte marcial como caminho de vida, como ética, está presente no Japão. Eles entendem assim que nem todas as artes marciais hoje em dia, eles preservam esse Budo, né, que é através das técnicas de luta, você se auto-aperfeiçoar enquanto pessoa. Né? O samurai ele entendia que o maior inimigo dele não era aquele inimigo externo, mas era a luta que ele fazia interno para vencer seu ego. Né? Então hoje no Japão, os que estudam isso, Budo, as artes marciais, eles questionam isso. Até que ponto está presente esse princípio de Budo no que se pratica no Japão? Né? Muito se perdeu, né? Eles acham que algumas artes marciais, por exemplo, como o Kendo, que eu pratiquei muitos anos, que é aquela esgrima competitiva, eles acham que ainda conserva um pouco desse espírito, né? Então, depende muito da postura também de cada professor de arte marcial, né? Procurar tentar, à medida do possível, manter esses ideais, né? Porque quando a gente fala em Budo, a gente está pensando na cultura japonesa, na formação que eles tiveram no passado. Né? Isso passando de geração em geração, muita coisa se perdeu também. Né? No Brasil, esses ensinamentos também chegaram aí com a imigração, né? A partir de 1908. Isso. E como que foi esse processo aqui no Brasil? A aceitação, a disseminação? Inclusive esse dia do samurai, que é dia 24 de abril, é homenagem a um introdutor, principalmente da luta de espada no Brasil, o Jorge Kishikara, né? Ele introduziu o chamado Kubudo, né? Kubudo é a prática de armas do Japão feudal, né? É bastão, espada, tonfa, e houve uma boa aceitação, somente através do judô, do karatê inicialmente, depois do jiu-jitsu japonês, depois mais recentemente o kendo, principalmente através do judô, que entrou muito nas escolas e depois se transformou em esporte. Né? Então, a princípio, eles eram praticados assim mais em família, né? Um grupo mais restrito. Né? Depois esses mestres começaram a abrir mais a espírito ocidental. Né?
você falou do uso das armas, né? Hoje muito se discute no nosso país, inclusive, aí o armamento, né? Por ferramentas letais, né? Armas de grosso calibre e tal, né? Da população. Na filosofia japonesa, né? Nas artes marciais, o uso das armas era comum, né? Mas tinha também regras pré-estabelecidas para poder usá-las, né? Assim, vamos pegar assim o exemplo do samurai, né? A espada dele era fundamental, né? Era uma forma de sobrevivência, né? O samurai, quando ele acordava, ele estava se preparando e podia, a qualquer momento, morrer em combate, né? Só que a espada para o samurai tinha um sentido mais profundo, né? Que simplesmente uma arma, né? Ali era um suporte para a meditação, para o autoaperfeiçoamento, para você chegar a um nível técnico. E no Budô, a técnica, quando você pratica muito ela, é uma forma de você se aperfeiçoar, né? Então não é simplesmente, hoje em dia você vê um treinamento com uma espada, etc. As pessoas ficam mais nessa parte de uma arma que corta, uma arma letal. Só que o samurai, ele tinha uma visão muito mais além disso, né? Aquilo ali era um suporte para a meditação, para o autoaperfeiçoamento pessoal. Então, ia muito mais além do que nós pensamos atualmente, né? Porque você chegar a um nível técnico ali, é muitos anos, é muita prática. Então você acaba aperfeiçoando o corpo e também o espírito, né? Às vezes você, quando você treina com um grande mestre, ele fala, tudo bem, a técnica está excelente, mas cadê o espírito? Não tem, né? Às vezes a execução técnica é muito bem feita, mas onde está algo mais profundo, né? Nessa prática? Para o samurai a gente pode considerar aí como o mais alto nível dos mestres hoje dentro aí das lutas marciais? No Japão feudal eles faziam parte de uma casta, né? Eles tinham autorização para usar 2 espadas, uma longa e uma curta. Eles eram a classe de destaque, né? Eles tinham um treinamento não só com espada, mas treinamento com mãos livres. Eles tinham um treinamento às vezes, de Kyudo, que é um arco e flecha japonês. Eles faziam outros treinamentos também, né? Hoje em dia, tem algumas escolas de espada, né? Eu mesmo pratiquei com um professor que ele voltou para o Japão e eu treinei 10 anos com ele, né? Mas existe assim no Brasil várias escolas, né? Por exemplo, existe uma muito famosa aí, o Instituto Niten, que existe em várias cidades. Então existem várias linhas de treinamento de espada, né? Cabe a pessoa procurar um bom mestre, né? Um que teve um bom aprendizado, né? E não só trabalhar técnica, mas filosofia também, né? Que a arte marcial traz essa dimensão também filosófica, que infelizmente no mundo atual às vezes se perde, né? Quais são os fatores que levam a essa perda hoje dessa filosofia de vida nesse nosso mundo que nós estamos vivendo? Às vezes também a própria formação que alguns professores tiveram, né? Às vezes talvez não foi passado para eles uma filosofia, né? Às vezes, eu estou falando assim de maneira geral, assim, hipotética. Às vezes eles passam mais essa técnica e acaba não passando também a filosofia. E algumas artes marciais também caiu muito no campo do esporte também, né? Você treina, você pega os estilos de karatê, de judô, você treina muitas vezes para o esporte. Não que isso não seja importante, mas às vezes você acaba deixando de passar essa filosofia do Budô, esse caminho ético, né? Então se perde muitas vezes, né? Porque na verdade a arte marcial praticada na academia, ela tem que se estender para a sociedade, né? Ela tem que tornar o cidadão mais ético, exercer mais a sua cidadania. Então, a arte marcial ela não pode se restringir só ao tatame ali. Repito novamente a técnica. A técnica é muito importante, ser bem treinada, etc. Mas para te tornar uma pessoa melhor e ajudar você a construir uma sociedade melhor. Bom, o que o professor José Pereira da Silva está falando é importante a gente destacar e abordar isso, né? Porque vemos cada vez mais a abertura de academias, né, de todas
as modalidades de artes marciais, mas vemos cada vez menos mestre procurando saber a história, reverenciar a memória daqueles que construíram, né, essa trajetória das artes até os dias atuais. E acaba tendo que os jovens, as crianças, quem está entrando agora, não tem essas referências, né? Ficam sem referências. Fica sem referência. Eu tive sorte, assim, nas artes marciais que eu pratiquei, que todos tinham essa filosofia, sabe? Todos tinham. Eu comecei a treinar, por exemplo, Kung Fu durante muito tempo, tinha essa filosofia. Aí eu treinei, que a minha arte marcial também é o Aikido, que trabalha muito esse Budô. Eu treino até hoje 25 anos. O Kendo, o Aido, tudo isso eu tive sorte de pegar professores que conservavam essa filosofia. Então você acaba incorporando aquilo, procura transmitir, né? No meu caso, eu sou praticante, né? Eu não leciono arte marcial. A vida inteira eu treinei, né? Arte marcial. Mas como que é essas etapas? Né? Hoje você pode ser considerado em que grau, né, dentro das artes marciais? Então, chega ao nível de samurai? Por exemplo, o Kendo eu treinei muitos anos, mais de 10 anos. O Kendo não tem essa graduação, né? Mas, por exemplo, o Aikido, eu cheguei à faixa preta, primeiro grau. Né? E o Aido, que até que sacar a espada, que os samurais treinavam, porque as casas eram tetos baixos, você treinava muitas técnicas de sacar a espada, ajoelhado no chão. Né? E isso daí eu cheguei em faixa preta segundo grau. Né? E atualmente eu treino o Aikido e eu treino também o Krav Maga, que é do Exército de Israel. Né? E eu tenho sorte porque o meu professor chama Inácio, e ele veio do Karatê. E ele traz do Karatê o Bushido também. Tanto que a academia chama Krav Maga Bushido. Né? Então, eu tive essa sorte de ter professores e mestres que conservam essa filosofia. Esse trabalho de defesa pessoal, né, que vem lá o Krav Maga, como é? Krav Maga. Krav Maga. Krav Maga. Ô, palavrinha difícil. Esse já não é oriental, esse é de Israel. Já é de Israel. Mas também tem alguma essência, alguma semelhança com... Não, é bem diferente, porque o Krav Maga, por exemplo, em Israel, se ensina nas escolas, sabe? Se ensina nas escolas. Ele surgiu no período de guerra lá em Israel. Defesa pessoal, né? Muitos não consideram uma arte marcial em si, mas uma defesa pessoal. O meu professor, como ele treinou a vida inteira Karatê, e hoje ele é instrutor de Krav Maga, ele traz do Karatê esses princípios e ele coloca no Krav Maga. Né? Mas é assim, algo específico dele, né? Nem todos os professores seguem a mesma linha, né? Bom, tanto você falou de uso das escolas, né? A gente vê aí na cultura oriental o uso dos espaços públicos. A gente estava conversando aqui com os nossos convidados anteriormente, né? Falando do uso dos espaços públicos, também para a prática das artes marciais, né? Para esse desenvolvimento, né? Por que no nosso país ainda a gente não conseguiu adotar? A gente copia tanta coisa, né? Mas não consegue implantar isso como filosofia também nas nossas praças, de repente ter um... Na cultura oriental, só no Japão, na China, você vê muito isso, né? Já faz parte da cultura dele a prática de exercício, né? Seja de uma pessoa muito jovem ou bem idosa, eles praticam, né? Eu tenho alguns amigos, assim, de artes marciais que eles fazem, por exemplo. Estava citando o meu professor de Krav Maga. Ele faz treinamento lá no SEDES. Às vezes sábado, domingo, quando tem feriado, aberto, né? Eu tenho outro amigo também, que às vezes está na Inglaterra no momento, de Kung Fu também, que eles fazem, assim, conforme o dia, às vezes é um feriado, ele faz assim aberto, né? Existem alguns que fazem isso, né? É interessante quando é em espaço aberto assim, que as pessoas tomam um contato fora de academia, né? Fica uma coisa mais espontânea, né? Uma coisa mais visível, né? Isso é importante, né? Porque Taubaté tem alguns lugares que tem arte marcial, inclusive ensinado gratuitamente, né? Nos projetos da prefeitura, ali no Jardim das Nações, aquele horto que tem lá, eles ensinam arte marcial, e tem outros bairros aqui também, né? São projetos de judô, projetos assim gratuitos, né? É muito interessante, né? Que é um trabalho social com
com a arte marcial. Ajuda muito, viu? A disciplina, né? Tem muitos jovens que mudam assim, o caminho, que passa a ter uma disciplina, né? De onde sai um pouco da violência, né? Hoje, quem são as referências nível mundial dessa prática da filosofia samurai no Japão, no Brasil? Quem que a gente pode espelhar? Então, é muito difícil porque você pega a prática de espada, né? Iaido, Kendo, existem várias escolas, né? Mesmo no Japão existem várias linhas, né? Por exemplo, eu treinei com um professor que ele era de uma escola de Aido e de Kendo, né? Que ele nos passou isso, né? Então, lá no Japão tem alguns mestres assim, bem idosos, que eu não lembro o nome deles agora, que lá era referência, né? Porque vem de uma longa tradição, né? Passando de geração em geração, né? E, geralmente esse passa de geração em geração, eles passam a ser referências, né? Para aquela escola, né? Passa de geração em geração, aquele ensinamento, né? Esse ensinamento também é transmitido de pai para filho? Como a gente vê aqui também na nossa cultura, no caso da cultura popular, a gente vê muita coisa transmitida de pai para filho? Não? Acontece. É que às vezes também o filho nem sempre tem interesse, né, na arte marcial. Mas acontece muito, sim, passar de geração em geração. Eu conheço casos assim, que passou de pai para filho, né? E às vezes tem academia que eu já vi o pai treinando, a mãe treinando, os filhos treinando. Acontece isso também, né? No judô, no karatê, em várias artes marciais, né? Passando de pai para filho. Muitos pais, às vezes quando fala de artes marciais, quando o filho ergue a mão, pai, quero fazer uma arte marcial, né? Quero, aí de repente, fazer o Aikido. Sim. O pai já fica de cabelo em pé, né? Com medo da criança potencializar algo, né? Que esteja reprimido, normalmente exacerbar a violência, né? Por exemplo, né? Mas não é dessa forma, né? Não. A situação a situação é diferente, né? Eu sempre digo assim para as pessoas que querem praticar uma arte marcial, procurar uma boa academia, que tenha referência, conhecer bem o professor, né? Assistir às aulas, participar das aulas, ver mais ou menos qual é a filosofia, como é que ele ensina, quais são os valores que ele passa, né? Então é muito importante, principalmente quem vai colocar o filho em uma academia, né? Ter essas referências, né? Quem é o professor, qual é a sua filosofia, como é que ensina. Isso é fundamental, né? Uma academia de referência, que Taubaté mesmo tem algumas, assim, já são bem antigas, que você vai ter um bom treinamento, né? Um bom treinamento. Dos ensinamentos deixados pelos samurais, não só para o povo japonês, não só para o povo oriental, mas para o mundo, quais hoje a gente poderia seguir à risca e ter como filosofia de vida? Eu acho que uma das principais, eu penso assim, de momento, é você se auto-aperfeiçoar, né? Aqui nós estamos falando de arte marcial, o indivíduo, ele usa às vezes as técnicas e o treinamento para se auto-aperfeiçoar. Mas cada pessoa no seu dia a dia, nas suas atividades, nas mais variadas possíveis, usar aquilo como instrumento para se auto-aperfeiçoar. Por exemplo, no seu caso aqui, enquanto jornalista, na TV, você pode usar isso daí para se auto-aperfeiçoar. Você pega, por exemplo, no Kung Fu, o que é Kung Fu? Tempo de habilidade. Quando a gente fala Kung Fu, não pensa só na arte marcial. Não, à medida que você está fazendo uma pintura, você está praticando outro esporte, você está esculpindo, você está praticando Kung Fu, no sentido original, que é chamado tempo de habilidade. Você está aprimorando as suas habilidades, né? E se auto-aperfeiçoar não só para você, mas se auto-aperfeiçoar para ajudar o mundo a ser melhor. Para você ser um diferencial aonde você vive. Para você ser um cidadão melhor. Você possa, através daquele seu treinamento, prestar um serviço à sociedade. Primeiramente sendo uma boa pessoa, né? Aí você tem os princípios do samurai. Honestidade, que é um princípio hoje
É quase uma qualificação, né? Por exemplo, para política, por exemplo, parece que currículo, né? Honestidade hoje, que é um valor muito abalado, né? Honestidade, honra. Você pega no Japão até hoje, assim, o indivíduo às vezes faz uma coisa errada, ele assume que faz, publicamente, aceita a punição, ele tem aquele espírito de honra, né? Honestidade, benevolência, que é esse amor ao próximo, perseverança, né? Você perseverar nas coisas que faz, né? Somente num país que é cheio de dificuldades em tudo que nós vamos fazer, né? Sempre tem obstáculos. Então tem alguns princípios do samurai que lá no Japão ele segue até hoje nas empresas, nas escolas, e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode seguir também, que são princípios humanos, né? Que faz com que o ser humano seja cada vez melhor, né? E a ética, né? Isso é um valor. Hoje tem uma crise ética e da ética, né? Hoje as pessoas perderam um pouco a noção de certos valores fundamentais, né? E é muito interessante, você pega o samurai, ele não esquecia desses valores, né? Ele tinha isso em mente, né? Então não era só ser o melhor espadachim, tinha atrás também um conjunto de valores que fazia com que ele fosse melhor, não só pela espada, mas como você disse no início, postura, né? Tinha postura, né? E hoje muitas vezes você vê a falta de postura. Bom, professor, nós estamos finalizando o nosso programa. Quero agradecer a sua presença, o aceite do convite, né, aqui no nosso estúdio, participando desse bate-papo e orientando aí os nossos telespectadores da comunidade, né, trazendo para a gente esses ensinamentos que tenho certeza que você vai se enriquecer muito, né, a partir do momento que parar e refletir um pouquinho do que o professor José Pereira da Silva veio nos trazer aí da filosofia samurai, né? Então a gente está aqui para não deixar morrer, né? E para a gente também reverenciar esses grandes mestres que trouxeram, né? E trazem e mantêm esses códigos de ética, de respeito, de humildade. Mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Eu agradeço muito, André Ferreira, pelo convite, né? E por esse diálogo muito bom. Agradeço pelas suas perguntas, né? Então, muito obrigado, boa noite para o senhor. Boa noite a você que nos acompanha também aqui na TV Cidade. Boa noite ao nosso técnico Jefinho, nosso diretor, a toda a nossa equipe. E amanhã, gente, a gente está de volta aqui na quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, aqui no nosso programa das 6. Então, para você, uma ótima noite e até amanhã, se Deus assim permitir.